Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista. E nesse programa aqui nós vamos falar sobre um trabalho que começou aqui na Câmara Municipal e se estendeu ao Poder Executivo. É a questão da apreensão de animais de grande porte. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui a presença do vereador Paulo Henrique, que foi o autor da indicação que solicitou ao Poder Executivo que investisse na melhoria para fazer o recolhimento desses animais, ou seja, com carros apropriados, e também algumas alterações em relação à legislação para esse tipo de atividade do poder público. E nós temos também, além do vereador Paulo Henrique, a presença do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o popular Zé Vinagre, que todo mundo conhece, é um patrimônio da nossa cidade, né? A gente pode chamar assim, né? E também a gente tem a presença da médica veterinária, Laíse, também que faz parte ali da secretaria, também vai estar tirando algumas dúvidas, discutindo a respeito desse tema, né? Começar aqui a nossa entrevista com o vereador Paulo, que começou a fomentar assim, pedidos para que houvesse uma atenção melhor para esse problema que infelizmente chegou até tirar vidas aqui em Tupã, né, Paulo? Com certeza, Thiago. Mais uma vez é um prazer ter a doutora Laíse, o Zé Vinagre, uma lenda aqui na nossa cidade, uma pessoa que realmente puxa a fila, faz a coisa acontecer, sendo referência, secretário de vários vereadores, de prefeitos, não é fácil. Quando o secretário consegue ter essa abertura de trabalhar com vários prefeitos, é porque realmente a pessoa é boa, a pessoa que trabalha direito e faz a coisa acontecer lá na ponta. E a doutora Laíse também é um prazer estar aqui com a gente. Falar um pouquinho disso, uma coisa que lá atrás a gente sempre vinha conversando muito com o secretário, pedindo o auxílio da secretaria e também através da Polícia Ambiental, através da promotoria, para entender essa causa desses animais de grande porte que ficavam esquecidos da nossa cidade. Às vezes, infelizmente, os funcionários tinham que ter um equipamento adequado para fazer a recolha, não tinha. Conversamos muito com o secretário, conversamos muito com o próprio prefeito. E hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho e explicar para a população essa excelente propositura que foi feita agora, com uma lei muito mais rígida e também com toda a parte do cuidado com esses animais para que não fiquem expostos na rua e até mesmo expostos para acidentes, como tivemos aqui a fatalidade do nosso amigo Carlinhos, do Jornal 91, da Rádio 91,5. Zé, prazer recebê-lo você aqui mais uma vez. Isso que o vereador falou, né? Realmente um problema que existe na nossa cidade, a questão vamos falar assim, da posse responsável. A gente precisa ter a posse responsável de um animal de pequeno porte, agora que dirá para um animal de grande porte, né? O equino, o bovino. E infelizmente a gente se depara vez ou outra com esses animais soltos em vias públicas, em vicinais. Também. E a prefeitura tem esse sistema de recolhimento. Houve um ajuste agora na lei, né? E ficou mais rigorosa porque realmente a gente ainda tem pessoas que não têm a posse responsável do animal, né? Tiago, eu agradeço estar aqui a convite de vocês para essa explicação. Paulinho, meus cumprimentos, e a Laís, que veio conosco, que é a nossa veterinária, que também depois deve falar. Perfeito, Tiago, nós vimos sofrendo com essas denúncias de animais soltos de grande porte, principalmente na Zona Leste, que é onde foi o local mais atacado por esses animais, onde vinha prejudicando crianças, causando acidentes, enfim, uma série de problemas para a administração. Mas nós tínhamos uma lei do anterior prefeito Manuel Gaspar, nosso finado Manuel Gaspar, que ela dava condições de apreender esses animais, mas nós chegamos a um ponto que nós não tínhamos a condução, um caminhão com grade, gaiola, para apreender os animais. E quando aprendiam, nós deixávamos presos na represa do Sete, onde tem lá um desembarcador, um pasto, e assim que aprendia à noite, o pessoal ia lá, cortava os arames e roubava todos esses animais. Nossa. Voltava todo para a rua no dia seguinte. Então agora, através do Paulinho e do prefeito Caiaoque, eles deram
ratificada nessa lei, corrigiu, onde o Paulinho esteve lá conosco várias vezes, reivindicando para que tomasse providência, e acabamos fazendo um rascunho, ele com o prefeito Caiauá, que o prefeito mandou para a Câmara essa nova lei, essa lei complementar número 410, de 30 de junho de 2021, a qual ela foi adequada, mas mesmo assim teve que ter umas ratificações, né, Paulinho? Sim, nós vamos falar um pouquinho depois disso. E nós começamos, então, através da contratação de uma terceirizada com trailer próprio para carregar os animais, uma equipe foi formada pelo Josias, o Dedo e o Gardenal, né, que é a contratação desse caminhão, e fizemos já várias coletas desses animais. A última que fizemos, há uns 30 dias, o Paulinho estava presente, inclusive, a veterinária, polícia ambiental, e nesse dia acho que prendemos 8 ou 9 animais. De lá para cá já tem 18 animais que foram presos. 3 ou 4 foram soltos, que a multa agora é 4 UFMS, que dá 320, 330 reais. Por dia? Calcula por dia? Não, a multa é a multa fixa da apreensão do animal. Para liberar, paga a multa e paga o trato dos animais, que nós tratamos com feno e tal, que nessa nova lei deve estar já R$20 por dia de trato. Sim. Custa para a prefeitura. Eu gosto do Zé porque o Zé ele já responde tudo numa tacada só e é transparência total. Mas calma que a gente vai falar um pouquinho, então, Zé, porque até mesmo porque senão a população acaba perdendo um pouquinho do fio da meada, porque é muito assunto para a gente ir falando. Mas realmente, como o Zé falou, tem todo um processo que foi feito da lei. Então você quer que pare na lei depois, você que sabe. Não pode falar. A gente vai detalhar a lei, mas antes de detalhar, então vamos voltar para um ponto. Volta para a Laís, você não passou nem para a Laís. Importante, a gente vai voltar para a Laís. A questão que foi uma solicitação, e o Zé confirmou, de ter um equipamento apropriado para receber esses animais. Dois pontos, né? Ter um equipamento apropriado e ter também uma lei mais rígida, mais firme, porque era aquilo que sempre foi uma reivindicação da secretaria e da equipe, porque a lei era muito branda. E por ser uma lei branda, a multa pequena, as pessoas às vezes até debochavam dos funcionários públicos que iam lá executar o trabalho. Mas a questão, né, você falou, o animal é apreendido e ele recebe o cuidado, vocês estão falando do feno, mas tem até o acompanhamento que é feito por você, né? Sim, prazer, Thiago, Paulo Henrique, seu Zé, muito obrigada pelo convite. Então, a gente faz, né, o acompanhamento desse animal, desde a sua apreensão, né, todo o embarque, o desembarque, e também depois durante o alojamento desse animal, né? Todo acompanhamento aí de suas instalações, da alimentação que é fornecida para ele, né, quantidade adequada, quantidade também de animais, né, que podem permanecer no mesmo espaço, né? Todo também trabalho veterinário, se esse animal apresentar alguma enfermidade, para que ele possa ser entregue, né, em ótimas condições ao proprietário quando ele vier retirar esse animal. Como ele está chegando hoje para vocês? Já vem em condições precárias muitas vezes? Às vezes sim. Tem alguns animais que já vêm sadios, né, para a gente, e tem outros que já vêm às vezes um pouco magro, né, apresentando alguma enfermidade. A gente já recolheu, né, diversos animais, desde equinos, né, algumas mulas também, potros, pôneis, petiços. Então, assim, tem uma grande variedade. E é importante frisar, doutora Laís, que quando esses animais são apreendidos, vocês sempre estão acompanhando, ou na recolha, ou também na hora que vai desembarcar esses animais na propriedade. E o que a gente pode considerar como sendo maus tratos? Porque um animal desse, um animal de grande porte desse, ele é muito sensível à alimentação, onde ele está, não pode comer plástico, não pode comer um monte de coisa. E esses animais soltos, às vezes a gente pode considerar até como maus tratos por falta de alimentação? O próprio abandono já é considerado um maus tratos, né? Maus tratos entre qualquer atividade que você esteja prejudicando a vida desse animal. Desde um fornecimento inadequado de ração, uma instalação inadequada, esse animal não ter o abrigo de chuva, de sol, do frio, já entra como maus tratos, né?
Entendi. Tinha uma curiosidade aqui, assim, geralmente esses animais, existem aquelas pessoas que, por exemplo, ela não tem uma propriedade, vamos dizer assim, rural para criar, mas ele, perto da casa dele, tem um terreno baldio, que tem a grama lá, então o cara compra um cavalo, né, e ali ele coloca para pastar, amarra e aí escapa e começa a circular no bairro. É mais ou menos esse perfil ou acontece de escapar também de propriedades? Os dois. Na verdade, a gente teve um caso de que cortaram, parece, a cerca da propriedade, esses animais acabaram indo para a avenida. Propositalmente, então, foi assim? Mas a maioria é que ficam em propriedades próximas à cidade e acabam escapando. E tem proprietários também que soltam esses animais propositalmente para estarem indo se alimentar ali nas redondezas, né? Ainda mais agora com a falta de feno por causa da seca. E assim, eles soltam a Deus dará. Sim. Soltam a esmo. Então assim, o animal fica totalmente solto, sem eira nem beira, procurando alimento, procurando água, porque às vezes ele encontra, muitas das vezes, um pasto, uma pastagem para comer, mas a parte de água, a desidratação é gigante, porque aonde que um cavalo, um equino vai conseguir se alimentar ou ter até a ingestão da própria bebida da água? Ou seja, isso aí realmente um período de urbano, seca. né? E, sim, isso realmente é um pecado para fazer isso com o animal, certo? Isso pode prejudicar muito. Às vezes pode até vir a óbito por falta de água, como qualquer outro ser humano, né? Sim, tem animais que chegam lá, teve até um animal mais idoso que chegou bem debilitado, apresentando bastante diarreia, provavelmente por estar se alimentando na rua, né, talvez há muito tempo, de forma inadequada. Então a gente teve que entrar, né, com assistência veterinária para conseguir recuperar o bom estado desse animal. Mas essa questão, assim, e aí eu pergunto para os convidados aqui, envolve mais um aspecto cultural do indivíduo, assim, de a gente está falando, né, de ter a posse responsável, do cara se preocupar com o próximo, né, e com o próprio animal, começa com o próprio animal. Eu tenho condições de criar, eu tenho um espaço adequado para isso, eu não tenho, ou tem aquelas pessoas que sei lá, que tiveram no passado uma experiência no campo, hoje moram na cidade e quer levar um pouco a vida parecida com aquilo, né? É uma questão cultural isso, para o cara ter um cavalo dentro do perímetro urbano. Sim, inclusive não é permitido por lei criação de cavalos no perímetro urbano, tá? Então assim, não é permitido. Mas muitas pessoas acabam tendo esses animais por hobby, ou alguns às vezes até para trabalho, né? Alguns cavalos de charrete, e eles acabam não tendo consciência de todo o cuidado que tem que ter com esse animal, né? Eles acham que às vezes só adquirir esse animal e não sabe, né? Todo o gasto, todo o custo que tem que ter para estar mantendo esse animal na sua propriedade. Uhum. O seu Zé, que já foi proprietário, sabe, né, que infelizmente... Sim, mesmo porque, Paulinho, alguns usam para a carrocinha dele, fazer um fretinho, ainda tem vários assim na Zona Leste. Mas eu não diria, como se diz, a consciência, mas a responsabilidade de soltar esse animal, porque pode machucar uma criança, atropelar um veículo, como já aconteceu, você já citou aqui, o caso do Carlinhos, que perdemos nosso companheiro, e vários outros acidentes têm acontecido. E, além disso, esses animais, não é só a pastagem que eles fazem, eles comem lixo, abrem os sacos de lixo para nós, causam um transtorno terrível nas ruas, lá na Zona Leste. A maioria desses cavalos vive abrindo saco de lixo, comendo lixo. E outra também, a parte também das fezes, né? Que um cavalo, quando ele come, é diferente de um cachorro que já dá os seus problemas. Agora imagina, e normalmente os cavalos eles vivem em bandos, né? Nunca é um cavalo sozinho, então às vezes são 3, 4, né, Zé? Vários. Realmente aí depois entra toda aquela parte da sujeira que a própria secretaria depois tem que ir lá para limpar. O pessoal reclamando de lixo, sacos abertos e tal, enquanto o gari montua até o caminhão chegar, você chega esparramado nas ruas. Esses cavalos vivem comendo comida no lixo e tal, é assim. Então tem causado um transtorno para nós bastante. E o acúmulo de fezes também é prejudicial porque acaba atraindo vetores, né, de outras zoonoses, como é o caso da leishmaniose, né, que o mosquito palha ele tem preferência por material orgânico em decomposição. Então assim, envolve, né, muita coisa, né, não é simplesmente mais geral, mais macro, é mais macro, certo? E a gente
encerrou o tempo do primeiro bloco. Vamos fazer um intervalo, porque a gente vai voltar no segundo, falando um pouquinho da lei, o que foi alterado, o rigor, e até para quem está nos assistindo entender, né, saber que não hoje tem, assim, a prefeitura está mais em cima disso, e se o camarada pisar na bola, ele vai ter mais transtorno para se adequar, né, do que mais dor de cabeça, vamos dizer assim, do que simplesmente, como o vereador Paulo disse, que o pessoal chegava até rir, né, debochar, porque para retirar do animal, assim, o custo era baixo. Então, R$50 e outro, ele mesmo assim eles não pagavam, Paulinho, era cortar os aromas, ele levou tudo. Mas o Zé vai contar para nós essas histórias aí. Tem muita história, cabulosa. Vamos fazer um intervalo, então você que está acompanhando a gente, não sai daí, nós voltamos já com esse ponto de vista, hoje falando sobre a questão dos animais de grande porte que vivem solto na nossa cidade. Não sai daí, a gente volta já.